Preparando-nos, meus irmãos, para celebrarmos a ceia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. O tema dessa meditação: abaixo a ansiedade. Lucas 12, 22, a ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, ansioso por que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais se tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Oremos. Pai querido, te louvamos por essa noite, pela bênção da ceia, e pedimos que o Senhor prepare o coração da igreja, Pai, para participar, mas também para ouvir a Tua palavra nesse momento. Pedimos graça do Senhor, e oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o contexto desse texto tem a ver com dois assuntos que Jesus trata com muita severidade, e Ele está tendo lutas com um grupo chamado fariseus. Os fariseus eram escribas, estudiosos, legalistas da lei, mas eles tinham alguns problemas gravíssimos, e Jesus no capítulo 12 vai dizer claramente, assim com todas as letras, para eles e para quem quisesse ouvir: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Enfim, Jesus cobra deles, Jesus compra uma guerra com esses homens ali, porque simplesmente eles trabalhavam, meus irmãos, essa hipocrisia. Enfim, faça o que eu estou mandando, mas, enfim, não faça aquilo que realmente eu sou, eu vivo. E eles criavam inquietações, e as inquietações que eles criavam sobre as pessoas eram cobranças intensas, e muitas vezes essas cobranças eram feitas, meus irmãos, e eles mesmos não tinham atitudes de vida para serem realmente modelos. Então esse é um primeiro ponto. Jesus está dizendo para os fariseus: larga essa hipocrisia. Mas depois Jesus compra uma outra guerra com eles, e Jesus vai dizer ali para eles: olha, cuidado com a avareza, cuidado, não tenha qualquer forma de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aqui ele compra uma briga novamente com pessoas ali ricas, que estavam arrazoando, lutando entre si, pedindo despojos de heranças, vivendo inimizades muito grandes. Só que Jesus está lidando com a multidão aqui, e essa multidão tinha de sobra um problema que talvez alguns de nós tenhamos. Essa multidão, meus irmãos, que andava atrás de Jesus, essa multidão que começa a conhecer a mensagem que Jesus tem para pregar, é uma multidão extremamente ansiosa, medrosa, irrequieta, preocupada, estressada, enfim, vivia situações contínuas em que a modalidade da vida ansiosa aparecia.
É interessante quando a gente analisa. Hoje a gente encontra gente dentro da igreja, ansiosa. A gente encontra gente dentro da igreja, na sociedade, que tem lutas que tem a ver com pânico, muitas vezes inexplicáveis, lutas que a pessoa não consegue explicar, lutas que têm a ver, meus irmãos, muitas vezes com o gatilho do cérebro, que traz, meus irmãos, projeções, e a pessoa não entende o que está acontecendo, e ela entra em situações ali, meus irmãos, onde o pânico, a dor, a ansiedade, o medo aparece. É interessante, eu queria que a gente caminhasse junto. Esse é um texto que eu fiz resumo, do John MacArthur, e também usei alguns textos de Hernandes Dias Lopes, e ele trabalha aqui uma ilustração, e ele vai dizer o seguinte: quem conheceu Sherlock Holmes e conheceu o seu amigo Watson, um era desligado, o outro era extremamente metódico, e um dos seus livros conta uma história, e a história que Sherlock Holmes cobra do seu auxiliar é a seguinte: você vê, mas não observa. E ele disse: mas eu não tenho preocupação com isso. Então, você vê as coisas, mas você não observa. E eles tinham acabado de descer degraus de escada. Sherlock Holmes olha para o Watson e fala assim: quantos degraus você desceu? E ele disse: não sei. Pensa um pouquinho, quanta coisa que você faz que depois você vai falar: não sei. Por que você fez isso? Não sei. Por que você comprou isso? Não sei. Por que você planejou isso? Não sei. E esse não sei aqui, Sherlock Holmes responde: são 17 degraus. E ele: eu não percebi. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, nós temos alguns Sherlock Holmes na vida, pessoas metódicas, pessoas projetadas, pessoas inquiridas, pessoas, meus irmãos, que trabalham planilhas, pessoas que trabalham, meus irmãos, os sentimentos do coração, pessoas que sabem trabalhar a vida de tal forma que percebem quando o gatilho do cérebro dispara e sabe, isso é uma ansiedade, isso é medo, isso é dificuldade de crer, isso é maneira errada de pensar. Mas muitos, meus irmãos, são como esse ajudante aqui, o Watson, e não sabe nem por que está vivendo, nem fazendo, nem inquirindo. A cobrança, meus irmãos, dessa noite para a nossa vida, é caminharmos desse texto e trabalhando o tema abaixo, para fora, para longe da nossa vida, a ansiedade. A primeira coisa que eu levanto aqui, seguindo, meus irmãos, o texto: com que nos preocupamos? A ansiedade, meus irmãos, ela produz tributos. A ansiedade, ela cria efeitos psicológicos nas pessoas absurdos. O Brasil viveu uma semana ansiosa, a ansiedade tomou conta de muita gente, que simplesmente queria que acontecesse algo. Eu queria dizer para cada um de nós aqui, a ansiedade, meus irmãos, é uma rude desconfiança do poder de Deus. A ansiedade, meus irmãos, é um sufoco na alma. A ansiedade, simplesmente, ela vai criando projeções extravagantes e nos arrebentando. O que diz o texto? Jesus está dizendo: não fique ansioso pela sua vida. Quando se analisa, meus irmãos, vida, por quê? Versículo 7 do capítulo 12, nem os cabelos da sua cabeça você pode contar, você não tem condições de inquirir sobre os detalhes da sua vida, quem sabe deles é Deus. E o texto vai continuar e dizer, não fique ansioso pelo que você vai comer, não fique ansioso pelo que você vai beber. O texto de Mateus fala sobre isso. Não fique ansioso por toda a parte que tem a ver com o seu corpo. A cobrança aqui, meus irmãos, é que aprendamos a trabalhar a ansiedade e que encontremos em Deus o descanso para a nossa mente, e quando os gatilhos da mente acontecerem, nós consigamos trabalhar, meus irmãos, a inquietação, a preocupação, sabendo, meus irmãos, que Deus sabe trabalhar a nossa vida. Quantos de nós, meus irmãos, começamos a viver inquietudes intensas? Temos preocupações excessivas com o corpo,
temos preocupações com a veste, temos preocupações com a maquiagem, temos preocupações com o cabelo que tem, que não tem, que ficou velho, que ficou bonito. Enfim, tem muito investimento em áreas, meus irmãos, da nossa vida. Quanta gente fica inquieta às vezes porque ainda não tem a sua casinha própria, não tem o seu barquinho próprio, não tem o seu iatezinho próprio, não tem a sua bicicleta própria, não tem a sua viagem, meus irmãos, quer seja para ir para uma praia brega aqui do nosso litoral norte, ou seja, uma viagem chique. Muitas vezes a pessoa começa a viver a doença, a demência da ansiedade, e a ansiedade, meus irmãos, ela rouba, a ansiedade mata, a ansiedade empobrece, a ansiedade aniquila, a ansiedade não traz solução, a ansiedade faz a alma fraquejar. O que Jesus está dizendo aí para os seus discípulos: olha, não precisa ficar ansioso. Deus sempre alimentou as suas criaturas. Aqui são citados, meus irmãos, dois contextos aqui, bem interessantes, né? Deus sustenta pássaros, Deus sustenta corvos, enfim. Ele não está dizendo aqui que vai cair minhoca do céu, não está falando. Ele está dizendo simplesmente que Deus é capaz de criar maneiras para que os passarinhos se alimentem e não morram de fome. Deus pode criar maneiras, porque muitos passarinhos não estocam, e ele precisa todo dia, do cuidado de Deus. E aqui a cobrança aparece e a resposta também: você vale mais do que um pássaro. Uma outra frase de John MacArthur, meus irmãos, que é muito interessante nesse texto que ele trabalha, e ele diz: a ansiedade não produz coisas produtivas. A ansiedade, meus irmãos, ela pode me fazer errar muitas vezes. A ansiedade pode fazer com que eu perca a noite de sonos. A ansiedade pode fazer com que eu comece a viver, meus irmãos, aí síndromes na minha vida. A ansiedade pode trazer uma bela úlcera. A ansiedade pode trazer a síndrome do intestino irritável. A ansiedade pode trazer, meus irmãos, aniquilações e muito mais. Descrença de Deus. Aí de novo se projeta, meus irmãos, para o texto, e Deus vai dizer ali, pela boca de Jesus: olha, dá uma olhadinha nos lírios, dá uma olhadinha nos campos, dá uma olhadinha nas flores, olha o adorno delas, olha a beleza que elas têm, elas não trabalham, elas não fiam, elas não disputam entre si, e simplesmente o Pai Celeste cuida das cores, cuida das sintonias, cuida do tempo, cuida do espaço, cuida do lugar onde elas vão brotar, cuida da maneira como elas vão, enfim, enfeitar espaços. E da mesma forma, Deus responde aqui pela boca, meus irmãos, de Jesus, tratando o coração dos discípulos, dizendo: Deus tem todo o poder para continuar vestindo você. Se Deus tem poder para fazer você comer, Deus tem poder para fazer você continuar vivo e se vestindo. Eu citei aqui, meus irmãos, uma coisa que ele que cita lá no livro. Ele diz o seguinte: tem muita gente que o lugar mais importante da vida dele é o guarda-roupa. Tem gente, meus irmãos, casada com guarda-roupa. Tem gente casada com maquiagem. Estou falando só mal das mulheres. Tem gente casada com aparência, já falei agora dos homens. Tem gente casada com tonalidades da vida, meus irmãos, com a moda, simplesmente com compulsões que ele não controla. De repente depois ele tem que voltar atrás, e simplesmente Deus está dizendo aqui: dá uma olhadinha na beleza espontânea que eu criei, dá uma olhadinha nessa grandeza que simplesmente encanta qualquer olho, e quem cuida desse negócio sou eu. Da mesma forma, meu filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu trabalhar com detalhes a tua existência, mas acima de tudo a tua alma. Outra aplicação aqui, meus irmãos: a ansiedade, ela é atípica da fé. O ansioso demonstra falta de fé. Eu não sei quantos já perguntaram isso: o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou viver esse amanhã? O que eu vou ter para beber amanhã? Muitos já viveram isso. A resposta, meus irmãos, aqui é essa: Deus vai suprir. Deus pode suprir. Deus pode abrir janelas dos céus. Deus pode fazer um milagre da noite para o dia. Deus continua tendo esse poder. Só que Ele quer do seu povo vida de oração. Ele quer do seu povo confiança. Ele quer do seu povo joelho dobrado. Ele quer do seu povo dependência.
Não importa a escravidão que alguém esteja vivendo, não importa a luta que esteja tendo dentro da casa, não importa, meus irmãos, o ritual negro que se apareceu e simplesmente pinta situações, quer seja com a empresa, quer seja com a minha vida, quer seja com o filho, quer seja com qualquer situação. Deus pode fazer de novo, retornar e trazer, enfim, para o zelo e para a vontade dEle. Lembra daquele povo no deserto? Só tem areia para comer e areia para sepultar. Como é que anda 40 anos? Bebendo água num deserto que eu rodei ele todo de carro, meus irmãos, não tem uma gota de água naquele lugar. A região de Berseba ali é só deserto, é tudo plano, se você olha longe, enxerga longe, você não vê nada. É só terra e um pouquinho de pedra. O povo ficou 40 anos ali. Meus irmãos, não faltou água, não faltou comida. O sapato, meus irmãos, como é que fala uma marca de sapato legal aí, né? A sandália a havaiana não é famosa. Stephen, pronto, aquela Stephen lá, aquela dona lá, é bolsa, né? Fala aí uma sandália chique. A sandália não ficou doente, o pé não inchou, não deu calo, não deu nada. O pessoal não morreu de úlcera. O pessoal não morreu de úlcera ou de danos estomacais ali porque comeu o maná de Deus e a água de Deus. Não teve esse problema. 40 anos. Quem que pode fazer um negócio desse? Quem que pode sustentar alguém dessa forma? Não tem ninguém que tem condição de sustentar ninguém, a não ser Deus, por 40 anos. E meus irmãos, a gente tem que acreditar que Deus não perde o controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Outra afirmação que esse irmão aqui faz, John MacArthur faz, que o ansioso, ele não crê nas escrituras, ele não crê no que lê, ele não crê que Deus pode, ele não crê que Deus enxuga lágrimas, ele não crê que Deus pode fazer um milagre da noite para o dia, ele não crê. Ele vai levando as circunstâncias, aí de repente ele paralisa, ele se desestimula, ele não acredita mais em vitórias, ele simplesmente pensa que o que ele está vivendo é o que vai continuar, enfim, acontecendo na sua vida. E eu queria dizer para cada um de nós aqui hoje, a única coisa que você tem agora, nesse momento, é o hoje que você tem para viver. Tem muita gente aí, meus irmãos, achando que vai viver aí e vai ficar para a semente, né? Como a semente de lótus que ficou 3.000 anos escondidas num sarcófago e depois brotou. Não vai não, você pode viver até 110 anos aí no máximo, 113, porque um viveu semana passada esse negócio, e dizem que ele achou até ruim porque não veio ninguém no aniversário dele, da idade dele, então ele ficou meio chateado. Pode ser que aconteça isso com alguém aqui, mas é o hoje que é seu, é o agora que é seu. O amanhã pertence a Deus, e Deus está dizendo, meu filho, se o hoje pertence a você e pertence a mim, eu estou afirmando pela Bíblia que eu posso sustentar você, eu posso dar água para você, eu posso dar vida para você. Então eu estou cobrando de cada um de nós aqui, meus irmãos, mude o foco da ansiedade, busque o reino, busque a sua justiça, busque as coisas que Deus vai acrescentar. Deus pode acrescentar. Deus pode abrir portas da noite por dia. Lembra da seca lá de Eliseu? Não tem mais o que comer, uma cabeça de jumento, R$1.500, um pacotinho de farinha, R$150 desse tamanhozinho, um pouquinho, o pessoal desesperado. Aí Elias fala assim, amanhã a estas horas vai ser vendido farinha e cevada a R$1,50. Ele falou no dinheiro deles lá, e o pessoal, nem que Deus abra a janela dos céus e corte os céus, não tem jeito. O que aconteceu? Naquela noite Deus matou 180.000 soldados inimigos. Eles saíram desesperados, né? Saíram desesperados fugindo, né? Houve uma fuga em massa, né? Eles desapareceram, fugiram. E no outro dia, os leprosos chegam lá e falam, gente, quanta comida, que negócio legal. Aí eles saem lá para contar, no outro dia todo mundo tinha comida para comer. Por quê? Quem fez? Deus fez. Outra cobrança, meus irmãos, desse texto para a nossa vida. Reaja aos problemas com ações de graça. Meu Deus, que coisa difícil. Tem hora que a gente quer roer corda, morder ferro, e inclusive pessoas. Reaja aos problemas com ações de graças. Descobre no teu coração a gratidão. Descobre que a gratidão a Deus vai fazer com que tudo que acontecer com você concorra para o bem.
Os propósitos de Deus não se perdem sobre o cristão. Eu não sei qual é o maior problema que você já viveu ou está vivendo. Quem sabe o problema hoje é físico. Ore, agradeça, pede a Deus. Quem sabe o problema é financeiro. Ore, peça a Deus. Não tenha medo de pedir ao Senhor. Mas quem sabe você está precisando aprender a orar. Tem um sujeito, meus irmãos, que ele só aprendeu a orar quando ele estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. Jonas. Jonas desobedece, Deus joga ele no mar, o peixe engole aquela praga. E aí o que acontece? Enrolado nas águas, sofrendo as queimaduras do suco gástrico do peixe que o engole, aquele sujeito simplesmente aprende a orar. E ele começa a orar, meus irmãos, e quando você lê a oração de Jonas, né? Ele se inclina, ele crê no poder de Deus, ele crê na manifestação do Senhor, ele crê que Deus é Deus benevolente, ele é Deus que não perde o controle, e ele vai dizendo claramente ali, né? Enfim, Deus é o Senhor que salva, Deus é o Senhor que redime, Deus é o Senhor que cuida. Aí você encontra, deixa eu achar Jonas aqui, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquira. Acha aí para mim, Jonas. Achei. Olha a oração de Jonas, gente. O sujeito aqui nem crente é. Ele prega e não quer que ninguém se converte. Ele prega e quer que todo mundo morre. Agora na hora da oração ele ora. Aí como é que ele ora aqui? Olha o que ele ora. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E o que é que aconteceu? E ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei. Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente de águas me cercou. Todas as tuas ondas passaram sobre mim. E ele vai continuar dizendo, eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. Que lugar chique para ficar, fedendo a peixe podre, suco gástrico. E ele vai dizer aqui, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, me fizeste subir da sepultura, a minha vida. Oh meu Deus! Quando eu estava desfalecido, eu me lembrei do Senhor, e subiu a minha oração no teu santo templo. E ele termina dizendo, né? Com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o voto que eu estou fazendo eu pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E simplesmente quando ele ora, Deus fala assim, vomita essa praga aí, vomita, e ele prega, 120 mil pessoas se convertem. Eu fico imaginando se o pessoal se converteu pelo fedor que ele tinha, pela autoridade da palavra, pela feiura que ele ficou, o suco gástrico, meus irmãos, se você já viveu essa experiência, onde ele passa ele queima, o ácido clorídrico terrível. Jonas devia estar lindo. E dizendo, né, dentro de 40 dias Deus vai matar os 6, dentro de 40 dias Deus vai matar os 6. As pessoas podem olhar para ele dizendo, esse cara já morreu, vamos acreditar nele. Oração respondida. Está vivo esse negócio aqui. Vai pregar e o pessoal se converte. Meus irmãos, deixo aqui mais uma palavra, combata a ansiedade que aparecer no seu coração. Combate essa ansiedade com oração. Combate com oração. Sabe o que a oração vai fazer? A oração vai trazer confiança. A oração vai trazer, meus irmãos, dedicação ao Senhor. A oração pode trazer respostas. A oração pode apaziguar o coração. A oração pode trazer descanso para a alma. A oração pode trazer ânimo. A oração pode abrir portas. Deus pode. John MacArthur conta de um cargueiro que foi torpedeado pelo exército alemão, e o pessoal, vários morreram, mas sobrou um sujeito lá, e era um cristão, e esse cristão foi jogado num porão escuro, está num livro, essa oração desse sujeito, ele está ali no escuro, morrendo de medo agora, jogado ali, a nada, ele começa a recitar o Salmo 121,
leva os olhos para os montes, de onde vive o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Ali ele passa algumas horas orando, e de repente, meus irmãos, ele percebe que ele não está sozinho. E quando ele percebe que ele não está sozinho, depois de orar ali, pedindo a Deus de ajuda, socorro, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Deus, eu sei que eu estou vivo, tem misericórdia de mim. E ele vai fazer uma coisa, meus irmãos, que você vai conseguir fazer o dia que você entregar a tua vida e os teus problemas diante de Deus completamente. Sabe o que ele faz? Ele fala assim: Senhor, já que o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor vai ficar de sentinela porque o Senhor não dorme, eu vou aproveitar e vou dormir. E eu te agradeço pela companhia. Está no livro. E esse sujeito dorme, descansando no Deus que pode todas as coisas. Se combate ansiedade, gente, com oração. Não se combate ansiedade com conta. Não se combate ansiedade dizendo: o que eu faço? Não se combate ansiedade falando do governo. Não se combate ansiedade simplesmente levantando um monte de questões e cobranças. Se combate ansiedade com o joelho dobrado, oração diante de Deus, confiança no Senhor, entrega na alma, porque Ele sabe, meus irmãos, das minhas necessidades completamente. O texto vai dizer aqui: busque o reino, busque a justiça, entregue diante de Deus sua vida, as outras coisas vão ser acrescentadas. E finalmente, lance sobre Deus as suas ansiedades. Seja humilde. 1 Pedro fala sobre isso, capítulo 5, 5 a 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e deixe que Ele no momento oportuno te exalte. Deixa Deus trabalhar claramente a sua vida. E quando o gatilho da memória aparecer, esse gatilho que traz luz, esse gatilho da memória que traz sons, esse gatilho que traz estímulos, esse gatilho que traz imagens assim, milhares de imagens em poucos segundos, esse gatilho que traz pensamentos, esse gatilho que traz fantasias e leva muita gente a pecar, esse gatilho que traz a depressão, esse gatilho que traz, meus irmãos, o medo, esse gatilho que traz a ansiedade. Deixa que Deus cuide destas janelas da mente, da alma. Enfim, em oração, Ele rege, Ele domina, Ele cuida. E quando esses gatilhos abrirem, meus irmãos, eles simplesmente abrirão para uma vida de gratidão, para confiança, para a certeza de que Deus pode, para janelas que Deus pode abrir. Vença diante de Deus as suas ansiedades com oração. Tem muita gente que tem medo de errar, tem muita gente que tem medo de não conseguir, tem muita gente que fica ansiosa porque as coisas não estão do seu jeito. Estou convidando você nessa noite a simplesmente dizer: abaixo ansiedade, eu não vou permitir que você me domine. Deus reja a minha vida, aumente a minha confiança para com o Senhor, que eu enxergue nos pássaros e nas flores que o Senhor é Deus que sustenta, que eu enxergue que o Senhor não perde o controle da minha vida, mas que eu aprenda em oração a lançar todas as ansiedades diante do Senhor, e que o Senhor realmente possa abrir os meus olhos, porque a ansiedade me cega, que o Senhor possa retirar a palpitação do coração e trazer equilíbrio, que a inutilidade da ansiedade seja levada para fora da minha vida, porque se alguém conhece as suas necessidades, é aquele Deus que mandou Jesus e morreu por você. Se tem alguém que sabe cuidar da sua vida, é Deus. Deus sabe cuidar da gente. Que Deus nos abençoe e nos ensine confiança e dependência nele. Vamos orar? Pai querido, quanta ansiedade aparece todo dia no nosso coração, Deus. Quanta coisa a gente pensa que planejou, e o Senhor está correndo atrás, está mostrando, está à frente, está do lado, está dentro. E eu peço, Pai, que hoje o Senhor aumente no coração da igreja essa confiança no Senhor, essa dependência do Senhor, essa esperança no Senhor, e que a gente aumente, Pai, a nossa confiança através da oração, que a gente aumente essa confiança no Senhor, através de uma entrega completa da alma, do dia, da vida, de tudo nas mãos do Senhor. Ó Deus, faz milagres aqui nesta noite, arranca dores, arranca ansiedades, arranca medos, arranca pânicos, arranca, Pai, coisas que ferem hoje a alma, e traz para a gente, Pai, simplesmente confiança e dependência no Senhor. A Deus, que o barco balance, mas que o Senhor esteja presente,
que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, mas que a gente saiba que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que a gente saiba que o Senhor está nesse barco com a gente, e o Senhor vai nos levar até o final, às nossas moradas eternas. Deus abençoe a tua igreja, dê uma bênção nova para essa igreja, Deus, dê uma bênção nova para quem frequenta aqui, dê uma bênção nova para os teus filhos, ó Pai, e que a gente possa celebrar a ceia aqui hoje, Pai, muito mais confiante, muito mais dependente do Senhor, muito mais prostrado aos teus pés, muito mais quebrantado, Pai, diante da tua glória e beleza. Deus, ensina a gente a saber que a gente vive pelo Senhor, a gente come pelo Senhor, a gente bebe diante do Senhor, a gente tem roupas por causa do Senhor, a gente consegue as coisas porque o Senhor dá, porque a tua palavra diz que ao Senhor pertence tudo nesse planeta. Deus, traz essa confiança para a gente. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.